Na manhã da quinta-feira do dia 7 de outubro, o Banco Inter anunciou que vai levar suas ações da B3 para a Nasdaq, que é a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E muitos de vocês já devem estar se perguntando o que vai acontecer com as minhas ações, para quem é sócio, para quem não é, se vale a pena agora comprar, se não vale a pena. Eu vou falar isso tudo para vocês nesse vídeo. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, que vai ser muito importante para mim. E já deixa o like aqui também, que vai ajudar muito a divulgar esse vídeo. Então, bora lá! E aí galera, meu nome é Paulo Vitor que Conta, aqui do canal Jovens Investidores, e hoje vamos falar sobre o Banco Inter, né? Como eu falei aqui no começo, na manhã da quinta-feira do dia 7 de outubro, anunciou que vai sair da nossa Bolsa de Valores, né? A nossa queridíssima B3, e vai para a Nasdaq, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E esse vídeo aqui eu vou separar ele em duas partes. Primeiro eu vou explicar como que vai acontecer isso e quais as opções que você tem. Se você tem ações do Banco Inter, o que você pode fazer, se você pode vender, se você pode, sei lá, ficar com algum outro tipo de ação. Eu vou explicar isso para vocês e depois eu vou dar a minha opinião. Tipo assim, eu vou explicar para vocês também o porquê que ele está fazendo isso, o porquê que lá pode ser melhor, pode ser pior e se está valendo ou não a pena você comprar ou você não comprar, quais são os cenários que tem aqui. Claro que eu não estou fazendo nenhum tipo de recomendação aqui. Meu objetivo não é falar para você se é para comprar ou não, bater o martelo para você aqui, é simplesmente informativo e eu vou dar a minha própria opinião, se eu vou estar comprando ou não, se eu tenho, se eu não tenho, se eu vou vender e tal. Eu vou explicar isso tudo para vocês. Então, vamos começar explicando para vocês tudo o que está acontecendo. Bom, como eu já falei, o Inter vai tirar suas ações aqui da B3 e vai levar lá para a Nasdaq. O que vai acontecer? A Interhold Financeira SA, que é a controladora do banco, comunicou que vai comprar todas as ações do banco e depois irá distribuir aos acionistas. Como assim? Eu vou explicar para vocês exatamente o que eles vão fazer. Eles vão tirar todas as ações da B3 do Banco Inter, né? E vão disponibilizar depois para quem tem as ações BDRs. E a BDR é um certificado que representa as ações de uma empresa estrangeira negociadas aqui no Brasil. Como assim? O que eu estou querendo dizer? Vão tirar as ações aqui do Brasil e quem tem as ações aqui vão ter o equivalente em BDRs. Você vai continuar negociando Banco Inter aqui na nossa Bolsa de Valores, só que não vai ser mais a nossa ação que você negocia, que é a BIT3, BIT4 ou BIT11. Vai ser uma BDR que representa a ação lá no exterior. Portanto, você vai continuar negociando aqui ações do Banco Inter, só que sendo uma BDR. E quando isso acontecer, você vai ter duas opções. A primeira opção é que você vai poder liquidar a sua posição que você tem e receber o dinheiro. Vamos supor que você tem lá 100 ações e isso dá o equivalente a R$500. Estou dando um porém aqui porque eu não olhei exatamente quanto que está as ações do Banco Inter. Se você fizer isso, você vai poder pegar totalmente o seu dinheiro aqui e você não vai ter mais ações. Você vai pegar o que você tem investido em Banco Inter e vai pegar o dinheiro de volta. E a segunda opção que você tem é você não fazer nada, você fazer nenhum tipo de movimentação, como eu falei, a Interhold Financeira vai comprar as ações e depois vai te devolver em forma de BDRs. Essa é a explicação do que vai acontecer e agora vai entrar a segunda parte que eu vou explicar algumas coisas para vocês. Bom, eu acho importante explicar o porquê o Banco Inter está fazendo isso. O que eles deram de notícia para a gente falando do motivo é porque o mercado norte-americano, né, o mercado lá da Nasdaq, é um mercado muito mais robusto, que tem há muito mais anos e que tem uma amplitude e tem uma notoriedade muito maior. Isso quer dizer que o Banco Inter indo para lá, ele vai ser mais visto por mais pessoas e também vai estar exposto a uma moeda muito forte, que é o dólar. Porque a gente sabe que o real comparado ao dólar é muito fraco e o dólar é uma das moedas mais fortes que existe no mundo. Então, sim, existem algumas vantagens para o Banco Inter estar fazendo isso, porque ele está indo para o maior mercado do mundo, ele está indo para uma moeda forte e outras coisas. Mas não é tão interessante assim, na minha visão. Por quê? Porque quando a gente vê alguns indicadores do Banco Inter, como PL, P sobre VP e alguns outros indicadores para saber o preço do Banco Inter, a gente vê que está muito esticado. Então, quando você olha lá para o mercado brasileiro, talvez o Banco Inter se destaque um pouco a mais porque não tem tantos concorrentes fazendo exatamente o que ele faz. Existe concorrente tipo Banco Pan, algum outro assim, mas na Bolsa de Valores mesmo não tem muita concorrência. O Banco Inter meio que corre sozinho. Agora, quando você vai para os Estados Unidos, a concorrência lá é muito maior. Várias outras empresas que estão talvez na mesma fase de vida dessa empresa e que às vezes estão com indicadores bem mais baixos. Então, assim,
Talvez o Banco Inter dê um passo que não estava na hora de fazer, porque já está com uma ação muito esticada. A gente tem que ver exatamente qual vai ser a precificação, se eles vão levar ela no talo, né? Vão pegar o preço que já está aqui e jogar lá, ou se eles vão achar um preço mais justo para colocar essa ação e devolver para a gente em BDRs, né? A gente tem que ver isso, isso é muito importante. Então, a gente tem que ver isso, porque chegando lá, não sei se o Banco Inter vai ter tanta notoriedade assim por estar com essa ação já um pouco esticada, mas vai ser interessante. Outra coisa muito importante para falar, BDRs. Cara, quando você tem uma BDR, não significa que você literalmente tem uma ação, você tem um certificado dessa ação. Você pode pegar uma BDR que você tem aqui, levar em uma corretora que é dos Estados Unidos, tipo a Avenue, tem algumas outras também, e você converter isso. Existem vários tipos de BDR. Existem BDRs que uma BDR equivale a uma ação. Então, nesse caso, se você for lá nessa corretora aqui, você vai conseguir transformar essa sua BDR em uma ação lá. Agora, existe BDRs, como a BDR da Microsoft, que para uma ação da Microsoft equivalem a 14 BDRs. Então, quando você compra lá a BDR da Microsoft, você não está comprando uma ação, você está comprando a fração de uma ação. Então, se você tiver 14 BDRs, vai equivaler a uma ação da Microsoft. Então, isso daqui vai ser interessante a gente entender também como vai ser a conversão. Se vai ser de 1 para 1, talvez seja interessante, porque às vezes você está na BDR, você vai ter os mesmos riscos que o Banco Inter tem. Por quê? Porque mesmo o Banco Inter sendo listado lá nos Estados Unidos, né, as ações, tudo que ele faz, ainda está sendo aqui no Brasil. Tô dando um exemplo assim. Se você abrir uma conta agora e usar o cartão do Banco Inter, usar o cartão de crédito, fazer compras lá no marketplace deles, está sendo no Brasil ainda. Então, a maioria das coisas deles ainda estão sendo no Brasil. Então, meio que tudo que vai acontecer aqui no Brasil em relação à política, a governo, esse tipo de coisa, vai continuar refletindo nas ações do Banco Inter, mesmo elas sendo listadas lá nos Estados Unidos. Mas ele vai ter uma exposição diferente, ele vai estar exposição a dólar. Então, quando você tem uma BDR, você já está exposto a dólar. Então, você já está exposto ao ativo, né, por ser já o banco e tal, ter essa volatilidade que ele já tem. Todos sabem que ele já tem. E agora ele vai ter a volatilidade do dólar também. Então, às vezes, a ação cai, mas o dólar sobe, talvez o valor da sua BDR não mude muito. Às vezes pode até aumentar, porque a ação desvalorizou lá, mas o dólar aumentou mais do que a ação desvalorizou. Ou pode ser vice-versa também. Então, existe uma oscilação diferente quando você tem uma BDR ou quando você tinha uma ação normal aqui do Banco Inter. Agora eu vou falar o que eu vou fazer com isso tudo. Eu, particularmente, entendo que vai ser uma oscilação legal. E para mim faz sentido continuar tendo. Eu, particularmente, não vou comprar mais ações. Eu comprei Banco Inter lá no começo de 2020. Já cheguei a uma rentabilidade mais ou menos de 800%. Vou até colocar um print aqui para mostrar para vocês. Hoje eu estou numa rentabilidade de um pouco mais de 400%. Então, assim, eu já tirei tudo aquilo que eu investi. Vamos supor, eu investi na época, eu acho que eu investi uns R$ 290. Já se valorizou, já bateu 1.000 e eu vendi um pouco. Então, eu já tirei tudo que eu investi. Então, tudo que eu tenho aqui, que está ainda com esses 400% de rentabilidade, é lucro. Então, assim, para mim, comparado ao que é minha carteira, não tem um impacto tão grande. Então, se tiver, por acaso, oscilações muito grandes, não vai impactar tanto a minha carteira. Mas eu quero pagar para ver. Quero ver como é que vai ser essa mudança, como é que vai ser essa oscilação a dólar. Vai ser legal também, porque vai dolarizar um pouco a minha carteira. E isso é interessante também. Então, assim, na minha visão, que já tive muitos lucros com o Banco Inter, eu vou pagar para ver como é que vai ser. Vai que o banco dobre de valor, triplique, ou às vezes ele fica na mesma. Para mim já vai ser interessante, porque a gente sabe que no longo prazo o dólar vem cada vez aumentando mais e a gente não vê muita prospecção do dólar abaixar. Agora, se você está pensando em comprar ou não, você deve entender qual é a sua visão para o banco. Se você tem uma visão que o banco vai crescer, que ele vai ter mais notoriedade lá, talvez seja interessante você comprar. Lembrando que meses atrás, o Warren Buffett comprou uma participação no Nubank. Então, o que isso mostra? Mostra que lá no mercado dos Estados Unidos e fora também dos Estados Unidos, na Europa como um todo, estão de olho no nosso mercado. Então, talvez essas ações aqui do Banco Inter indo para lá, vai dar uma notoriedade para ela, que muitas pessoas que já estavam de olho aqui no nosso mercado
vão ter uma acessibilidade maior de comprar, né? Porque da mesma forma pra gente é um pouco mais difícil comprar ações lá do que a gente comprar as ações aqui na B3, para eles também é. É mais fácil eles comprar ações lá na Nasdaq e tal do que comprar a nossa aqui. Porque aqui no Brasil existe um prêmio de risco um pouco maior. Isso quer dizer que quanto maior risco, maior possibilidade de rentabilidade. Mas também um risco é maior, né? Então assim, às vezes nem sempre vale tanto a pena. Então, indo para lá, talvez ela pode ser interessante sim, mas deve entender se para você está exposto a esses dois riscos, né? Como eu falei, o risco do próprio Banco Inter e o risco do dólar. Você deve entender isso e também você deve saber as suas finanças pessoais, porque você investir lá nos Estados Unidos muda um pouco o seu imposto de renda e muda alguns outros tipos de coisa. Então você deve entender isso. Se você tem um contador, conversa com ele, vê se vale a pena, porque você pode comprar as ações diretamente lá nos Estados Unidos, ou você vai poder comprar BDR aqui, que você vai estar exposto ao dólar também, dependendo de como for, né? Se vai ser de 1 para 1 ou a conversão vai ser um pouco diferente, pode valer a pena para você também. Mas eu quero que você deixe a sua opinião. Você vai comprar mais, você vai vender? O que você acha que vai acontecer com o Banco Inter? Se é uma boa ou não para ele? Quero saber de vocês, hein? Espero que vocês tenham bons investimentos, que vocês tenham entendido tudo que eu quis falar para vocês. Que Deus abençoe e tchau!